Marcos, capítulo 6. Eu vou ler do 35 a 44, tá? Estando a hora já muito adiantada, aproximaram-se dele seus discípulos e disseram: o lugar é deserto e a hora já está muito adiantada. Alguns dividem esta hora aqui por talvez a hora do sacrifício, 3 da tarde, tá? Ou poderia ser um pouco mais tarde, tá? Mas eles disseram: Senhor, essa multidão, uma grande multidão, o tempo está passando, daqui a pouco vai escurecer. E eles dizem aqui: o lugar é deserto e a hora já está muito adiantada. Despede-os para que vão aos sítios e às aldeias em redor e comprem para si o que comer. Ele, porém, lhes disse, ou respondeu: dá-lhes vós de comer. Então eles lhe perguntaram: onde haveremos de ir comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? Ao que ele, Jesus, lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. Foram certificar. E tendo-se informado, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então lhes ordenou que a todos fizessem reclinar-se em grupos sobre a relva verde. Já houve certamente milhares de mensagens sobre esta expressão aqui, olha, a relva verde. Por essa expressão aqui, a relva verde, os cientistas, o estudo mostra mais ou menos qual é o tempo, quando foi mais ou menos que isto aconteceu. 40. Marcos 6, 40. E reclinaram-se em grupos de 100 e de 50. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Que o Senhor faz uma oração que é feita em hebraico, a oração agradecendo o pão, o alimento, né? Aquilo que muitos crentes nem faz mais. Não agradece o pão, tá? Não faz ação de graça, não dá graças a Deus pelo alimento. Aqui o Senhor, Ele faz, abençoou, partiu os pães e os entregava a seus discípulos para lhos servirem. Também repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e faltou muita gente sem comer. Muitos ficaram chateados, porque não ganharam nem um pedaço. Outros ganharam pão, mas não pegaram peixe. Outros ganharam peixe, mas não ganharam pão. Tá certo aí? 42. E todos comeram e se fartaram. Isso é a obra de Deus, não é? E todos comeram e se fartaram. Em seguida, recolheram 12 cestos cheios dos pedaços de pão e de peixe. Ora, os que comeram os pães, certamente os peixes também, não é? Aquele sanduíche chamado Macfish, você pode pegar aí, quem sabe é McDonald's, lá tem Macfish, lá tem um monte de sanduíches, não é? O melhor sanduíche que já se foi feito e que alguém comeu na face da terra. Pão com peixe, multiplicado pelo Senhor. E a Bíblia diz que, ora, os que comeram os pães, e certamente os peixes, não é? Aquele sanduíche, eram o que mesmo? Quantos? 5.000 homens. Isso aí, sem contar o quê? Mulheres e crianças. O cálculo aqui daria cerca de 20.000 pessoas. Diga glória a Deus, amém. Podem assentar. Esse é um texto muito especial.
Ele aparece no Evangelho de João, capítulo 6. Esse episódio aparece por 2 vezes. Certamente houve milagres, muitas coisas que o Senhor fez, mas o Espírito Santo fez questão de registrar aquilo que iria nos edificar. Na Bíblia, nos Evangelhos, há cerca de 250 episódios na vida do Senhor Jesus Cristo. Incrível isto, não é? 250 episódios, comparando os 4 evangelhos. Muito incrível. E este é um deles. No Evangelho de João, capítulo 6, diz que as multidões, uma grande multidão, acompanhava, ia até Jesus, seguia Jesus. E a Bíblia diz porque via os sinais, as curas, os milagres que ele operava. Já pensou? As pessoas estavam ali e elas ficavam felizes, satisfeitas. Elas ficavam saciadas de contemplar pessoas doentes, leprosos que eram curados. Trazia um morto, Jesus dizia, levanta, né? Trazia um paralítico, Senhor, levanta, anda. Trazia um cego, o Senhor curava. Abria os olhos aos cegos, trazia um surdo, o Senhor curava. Um mudo e assim por diante. Muitas doenças, enfermidades daqueles dias. Então, o Senhor mostra isso lá em João capítulo 6. Ele dá este detalhe que as pessoas iam até Jesus. E era uma multidão muito grande, porque ele fala aqui dos que comeram 5.000 homens. E eles não contam as crianças e as mulheres. Se havia 5.000 homens ali, havia certamente, num total, no mínimo 20.000 pessoas que comeram dos pães e dos peixes. O Senhor Jesus ainda faz milagres nos nossos dias. Amém? A Bíblia diz que se creres, tu verás o quê? A glória de Deus. Vamos crer que neste ano que começa, o Senhor vai operar sinais, prodígios e maravilhas na vida do seu povo. Quantos creem? Diga para a pessoa do seu lado, Deus vai operar sinais, prodígios e maravilhas na sua vida. Diga, você só precisa fazer uma coisa, acreditar. No Evangelho de João, que nós citamos aqui no capítulo 6, sobre a multiplicação também, eu vou preferir pegar aqui o texto de Marcos. O Evangelho de João aparece cerca de 80 a 90, quase 100 vezes. A palavra fé, acreditar, crer. Porque é um evangelho que foi feito para que aqueles que acreditam continuem acreditando, isto é, amadureçam na sua fé. E para os que vierem a acreditar, a crer no Senhor, possam ter uma base, um fundamento. Então, nós estamos vendo aqui, o Senhor Jesus multiplica, alimenta 5.000 homens. Então, calculando aqui, como falamos, cerca de 20.000 pessoas. Este é um milagre que o Senhor realiza. E para Deus isso não é nada. Nós sabemos que o Senhor, quando tirou o povo hebreu do Egito, uma multidão, ele levou aquele pessoal para o deserto e deu aquele povo, colocou uma luz, uma nuvem sobre aquele povo. Estava vendo um estudo sobre, não me recordo a nação, o local, mas ele falando de uma nuvem que ela tinha não sei quantos quilômetros e ela parava ali, depois ela jogava água, desaparecia aquele local, né? Eu vi e falei, puxa, é incrível. A nuvem sobre o povo era enorme.
E durante o dia ela protegia o povo do sol. Um sol muito quente ali no deserto, praticamente insuportável. E durante a noite o Senhor deu para eles luz elétrica. Isso é, a coluna de fogo. O povo andava durante a noite como se fosse de dia, porque o clarão da nuvem, da coluna de fogo, dava para o povo dizendo, olha, vocês podem caminhar de dia e de noite, até a terra prometida. O Senhor é a nossa sombra, né? Por isso que a Bíblia diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Está falando ali desses 40 anos que Deus deu proteção para o povo. E o Senhor Jesus também cita esse episódio, quando ele diz, eu sou a luz do mundo, quem completa, eu sou a luz do mundo. Oh, é tão fácil, as crianças, né, responderiam essa, não é? Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue, não andará em treva, mas terá, o quê? A luz da vida. Ele está citando exatamente este episódio aí, tá? Vamos ver aqui algumas coisas antes de entrar na multiplicação dos pães, na alimentação da comida, dos sanduíches que o Senhor dá para aquela multidão, tá? Voltando aqui um pouquinho, no 6, versículo 7, o Senhor chama os 12 e os envia para preparar o caminho, porque ele ia passar por aquele lugar. Capítulo 6, verso 7. No versículo 13, eles retornam. E a Bíblia diz que eles, no 12 diz, então saíram e pregaram que todos se arrependessem. No versículo 13, eles retornam e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo ou azeite e os curavam. Isso aqui, os 12 faziam isto, tá? Você pode ver que em Lucas capítulo 9, o Senhor mostra que ele envia os 12 e no capítulo 10 ele envia 70. Imagine estes homens saindo ali por aquela terra que era pequena, fazendo sinais, prodígios e maravilhas, tá? A Bíblia diz que esses sinais acompanharão aos que creem. A igreja precisa orar novamente para que haja sinais, prodígios e maravilhas no meio do povo de Deus, na casa de Deus. Há uma necessidade muito grande de sinais, prodígios e maravilhas. Então, as pessoas iam ver o Senhor porque elas viam as curas, os milagres que o Senhor fazia. Aqui no capítulo 6, de 14, mais ou menos 29, foi a morte de João Batista. Ele prega, ele fala na autoridade para Herodes, ele dá uma palavra dura para Herodias, mexeu na ferida de Herodias, e ela, muito sutil, no aniversário do rei, ou no aniversário ou quando ele começa o seu reinado, e ela acaba pedindo a cabeça de João Batista, não é? E diz que ela pede numa bandeja, a palavra grega é uma bandeja de madeira. Diz que ela diz aí, né, como que querendo dizer, miserável, agora você não vai falar do meu pecado, você não vai mais falar do meu pecado, porque agora você morreu, você não pode falar, cortei a sua cabeça. Uma vez, eu não sei se é aquele filme, O Inferno em Chamas, há uma mulher lá que alguém viu uma mulher no inferno, e ela tentando lavar as mãos e tirar as mãos, e desesperada, tentando lavar as mãos, tirar alguma coisa das mãos, e alguém diz, quem é?
essa mulher, porque ela grita tanto, porque ela quer lavar as mãos, porque ela está tão aflita. Aí alguém diz, aquela mulher é Herodias. A Herodias, ela está no inferno porque ela foi uma assassina. Ela assassinou, ela seduziu o rei, né? Armou uma arapuca para o rei, e o rei mandou decapitar o João Batista. A Bíblia diz que o rei ficou aflito. Da mesma forma que lá no capítulo 6, o rei Dario, ele ficou aflito quando eles disseram para jogar o Daniel na cova dos leões. O rei tentou fazer alguma coisa, colocou os melhores advogados para livrar o Daniel, mas não teve jeito. E o rei se afligiu muito, mas não tinha jeito. Era a lei do Medo-Persa. A Herodias fez a mesma coisa. Fez um pedido público diante das autoridades que ali estavam, pegou uma peça aqui no Herodes, e ele não teve outra saída a não ser decapitar João Batista. Ele tentou, ficou aflito, ele tentou salvar o João, mas ele diz, a minha reputação vai para o lixo, eu tenho que fazer isto. Mas ele ficou aflito também, e prevaleceu o pedido de Herodias, né? A filha dela, que fez o pedido, por causa da dança, a dança da morte. Tem a dança da vida e a dança da morte, né? A dança da morte, e aqui ela pede a cabeça de João Batista e ele é decapitado. E essa irmã que é arrebatada, aquela pessoa que é arrebatada no céu, no inferno, né? Digo, ela vê aquela mulher limpando as mãos, tirando, gritando, desesperada, porque ela tinha sangue nas mãos. Aí perguntaram, quem é essa mulher? Porque ela está tão aflita, porque ela está tão desesperada no inferno. Ela diz, ela é a Herodias. Aquele é o sangue do profeta, do homem de Deus. Então, alguém estava falando, né, que há um lugar muito especial no inferno para aquelas pessoas que atrapalham o reino de Deus, para aquelas pessoas que dificultam o reino de Deus, aquelas pessoas que escandalizam, que lutam para impedir o reino de Deus de ser realizado. Não é? Diz que há um lugar muito especial no inferno para essas pessoas. Já se passaram praticamente 2000 anos, aquela mulher está lá e ela nunca vai sair, simplesmente porque o João, aquele profeta, dizia, isso está errado, não é? Isso é contra a palavra do Senhor. Hoje as pessoas, elas não querem ouvir o Evangelho, elas não querem ouvir a verdade, elas não querem ouvir o ensinamento, elas se opõem, especialmente o mundo, não é? Se uma pessoa prega, é amigo do mundo, é amiga do mundo a pessoa, não é? Mas se ela não bater, não falar do pecado, contra a imoralidade, tudo isso, se ela falar, o mundo odeia. Se ela não falar, as pessoas vão gostar. Vão dizer, nós gostamos de você, você prega bem. Poxa, a sua mensagem é muito gostosa, nós amamos essa mensagem. Mas é porque a pessoa não fala contra aquilo que é pecado, contra a vontade de Deus. E João Batista, ele pagou com a sua vida, né, por isto. Então está aqui o capítulo 6 de Marcos. Jesus alimenta 5.000 pessoas. Como nós falamos ali em João, capítulo 5, capítulo 6, versículo 1 e 2, as multidões afluíam-se para Jesus por causa dos milagres, das curas, dos sinais, dos prodígios e das maravilhas. Hoje pela manhã nós falamos sobre William Branham, um dos homens que Deus mais usou com sinais, prodígios e maravilhas. E neste período de o ano 62 para 70, ele começou a ver que os milagres começaram a diminuir. Ele começava a dar estudos. Deus o usava com tanto poder,
com tanta autoridade. Aquele homem chamado T.L. Osborne, ele fez um trabalho lindo para o Senhor na Índia. E começou que ele ouviu o William Branham fazendo uma conferência numa igreja nos Estados Unidos. Ele ficou tão impressionado, mas tão impressionado de ver tanta cura, tantos milagres. Ele diz, eu quero isso para a minha vida. Mas o William Branham, ele diz, olha, depois que a televisão começou a entrar no lar dos irmãos, isso foi mais ou menos, né, no ano 60, por aí, no começo do ano 60. Eu me lembro que eu era pequeno, a gente saía ali, nós morávamos no bairro, e a gente saía para o centro da cidade, onde tinha uma casa aberta, e tinha uma televisão, a gente ia assistir lá. Estava começando, né? Eu me lembro que eles ainda colocavam aquele papel colorido na frente da televisão, não é? E a gente achava que a televisão ficava colorida. Ninguém tinha televisão colorida, talvez em São Paulo estivesse chegando. Mas ele disse, olha, aí os milagres começaram a diminuir, isso é, não aconteciam mais. O povo de Deus começou o seu entretenimento. O foco não era Jesus, não era a igreja, a palavra de Deus ficou de lado. Os cristãos não tinham mais tempo para oração. Hoje não é nem televisão, hoje são as redes sociais. Semana passada nós falamos aqui, domingo próximo passado, nós falamos sobre o tempo que uma pessoa gasta nas redes sociais. Isso inclui WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, quem sabe, não é? Quem mais? Story, me ajuda aí. Netflix, YouTube. Então, somando todas as redes sociais, o tempo que uma pessoa gasta por ano, se a pessoa tem, se pega esse tempo que foi utilizado nas redes sociais, somando todas as redes sociais, a pessoa consegue ler 195, 194 livros por ano. É o tempo que a pessoa gasta. Eu disse hoje de manhã, um advogado, ele é de feira. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar num ano e ele vai ler 100 livros dos melhores dentro da sua área. Ele vai receber uma ligação de Salvador dizendo, precisamos de você, você é um dos melhores de feira. Ele vai crescer tanto, tanto, feira vai ficar pequena para ele. Em Salvador, ele vai ler mais 100 livros no ano. Alguém de São Paulo vai ligar dizendo, precisamos de você aqui, você é um dos melhores da Bahia. Salvador vai ficar pequeno para esta pessoa. Lendo 200 livros, ninguém faz isso. 100 livros, não estou falando nem 200. Ninguém faz isso. Quem lê 100 livros por ano, dentro da sua matéria? Aí ele está em São Paulo, ele vai ler então 300 livros, porque já leu 100, mais 100, não leu 200. Estou vendendo por metade, não é? Então ele vai ler mais 100 livros, os melhores livros dentro da sua realidade. Aí ele já está no magistrado, já está lá na frente, ele recebe uma ligação lá dos Estados Unidos ou da Europa, primeiro mundo, dizendo, há uma porta aberta para você aqui, porque você é um dos melhores naquilo que você faz. A Bíblia diz que o homem habilidoso, aquele que é habilidoso, aquele que faz com perfeição, dentro da sua área, não será levado perante pessoas de baixa sorte. Provérbios fala sobre isto. Mas será levado perante pessoas nobres. Aplauda o Senhor, dê um brado de vitória. Amém. Glória a Deus. Por isso que os milagres cessaram. As pessoas não têm mais tempo para oração. Não têm tempo para a Bíblia. Por quê? O tempo de ler cerca de 200 livros, a pessoa gasta por ano nas redes sociais. Então elas ficam fracas, elas ficam vazias, a alma, o espírito árido, e isso inclui
aqueles que pregam o evangelho, talvez pior ainda, porque tem todo o tempo do mundo para sair de um e ir para o outro, e depois ir para o outro, e ir para o outro, depois voltar para o outro, uma rede social, e o nosso espírito vai ficando, vai morrendo, e não há mais milagres, sinais, prodígios e maravilhas. No passado, as pessoas corriam para as igrejas. Na Europa, há templos que estão sendo vendidos. As pessoas não querem ir mais. Por quê? Dizem, olha, a igreja e o mundo não tem diferença nenhuma. Vocês querem que a gente vá para a igreja fazer o quê? Se a vida de vocês é igual à nossa, por que eu vou me converter? Para ser igual a você? Não existe diferença mais. Na Europa, há muitos templos, igrejas que estão fechando. Lugares onde houve avivamento, milagres, sinais. De lá vieram missionários para pregar para nós. Templos enormes, lindos, que são vendidos para teatros, para mercado de flores e tudo mais. As pessoas não vão. Por quê? Não há mais poder, não há mais unção, não há mais a operação do Espírito Santo. E a igreja no Brasil, nós precisamos nos levantar. A Bíblia diz, coloca a tua boca no pó, talvez haja esperança. Mas eu creio que Deus vai ter misericórdia da nossa nação e vai nos dar ainda um tempo de avivamento e vai nos dar um tempo para cumprir a grande comissão no Brasil. Se você crê, recebe, está dentro, aplauda o Senhor, diga glória a Deus. É muito importante a unção do Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo. Ele fez a sua obra, o seu ministério na dependência do Espírito Santo. Nós não podemos fazer diferente. Me lembro que aquele homem chamado Reinhard Bonnke, passamos um vídeo dele aqui, as multidões, ele juntava tanta gente na África que ele dizia, ele ficava com medo de tanto, milhões de pessoas ele pregando. Eu consegui frequentar e ir a uma conferência dele em Accra, Gana. Ele não estava, mas o sucessor dele, Daniel Kolenda, lá estava. Uma multidão tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Ele contando a experiência dele. Um dos maiores avivalistas, um dos homens que ganhou mais gente para Cristo no mundo. Reinhard Bonnke foi chamado para a África. Eu estudei com a filha dele lá no Christ for the Nations. Ela casou com um colega meu. Ele era de Jundiaí. Reinhard Bonnke era o único que podia fazer esta brincadeira. Ele estava no culto, o pastor perguntava, e aí, evangelista? Não era nem pastor, ele não era nem apóstolo, nada de título, um evangelista. E aí, evangelista Bonnke, quantas pessoas estiveram lá na sua conferência na África? 100 mil? Ele sim, 150 mil. Isso tudo, ele diz, no coral. Ele fazia apelo, via milhões à frente, as pessoas iam pisando umas nas outras. Ele ganhou para Cristo, ele morreu cedo, não chegou nem aos 80 anos, de tanto se jogar no trabalho. Ele levou para Cristo 75 milhões de vidas. 75 milhões de vidas. Pode aplaudir. Pode dar um brado de vitória. Ele contou, olha, eu me converti desta forma. Os meus avós moravam no interior lá de Alemanha. E ele disse, meus avós estavam lá, meu avô no meio de uma floresta, lá no campo, gritando, desesperado, doente. Ele estava enfermo, lugar onde não tinha tanto recurso. No começo do século. E aquele homem gritava, gritava, gritava. Todo mundo
ouvir os gritos da dor que aquele homem sentia. Houve o avivamento no chamado Azusa Street, avivamento da rua Azusa. E Deus batizou com o Espírito Santo muitas pessoas. Dentre elas, 2 homens que foram tocados no avivamento na Azusa Street, que vieram e foram para Belém por direção do Espírito Santo, chamado Daniel Berg e Gunnar Wingre. Esses 2 homens chegaram com a mala ali em Belém e começaram a Assembleia de Deus, que hoje explodiu no Brasil e está em todo o planeta Terra. 2 homens, eles foram avivados ali, no chamado Azusa Street. E daquele pessoal que foi batizado, recebeu sinais prodígios, a unção do Espírito Santo, foram pregar na Alemanha. E um missionário chegou naquela região, onde estava o avô do Reinhard Bonk. E lá no meio do mato, gritando, alguém diz, olha, vá lá. Ele chegou, aquele tempo as pessoas iam visitando as casas e procuravam, ó, tem doente aí, nós queremos orar. Onde tem doente, onde há enfermos. Eles dizem, olha, há um homem ali que grita de dia e de noite, ele está doente, ele está enfermo. Eles foram lá, o casal orou, ele ficou curado na hora, se converteram, fizeram culto, abriram igreja, e aquele homem foi o avô desse que ganhou 75 milhões de vidas para Cristo. Aplauda ao Senhor por causa do avivamento. Glória a Deus. Esses milagres precisam voltar a acontecer no nosso meio. Essas pessoas foram tocadas por Deus de uma forma tão grande. E nós precisamos disto. As igrejas da Europa, elas realmente estão perdendo a sua força exatamente, porque não tem mais o poder do Espírito Santo. Há muitas igrejas, não tem ninguém, as pessoas não vão, não querem ir por nada. E nós não podemos deixar que isso aconteça no Brasil. Por isso nós temos que nos levantar e dizer, Senhor, derrama a unção, derrama o poder do Espírito Santo sobre a nação brasileira, sobre os pastores, os apóstolos, os profetas, evangelistas e mestres. Derrama a unção, poder sobre a sua igreja. E nós iremos ver o que Deus vai fazer nesta nação. A salvação de multidões, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Como o pó da terra. Aplauda o Senhor. Dê um brado de vitória. Amém. Está ficando bom. Por isso que a Bíblia diz que as multidões afluíam, iam para o Senhor. Por quê? Elas viam os milagres que o Senhor Jesus fazia. Nós precisamos buscar isso. Em 2025, precisamos buscar esta unção. Esse ano você precisa pedir ao Senhor, Senhor, dá-me o poder do Espírito Santo, tira-me dessa vidinha de crente que eu estou vivendo, Senhor. Eu preciso buscar, eu preciso ter uma comunhão, separar, deixar o celular de lado, ficar num tempo com Deus e ali, Senhor, só vou sair daqui depois que o Senhor me abençoar, fazer igual Jacó. Olha, Senhor, eu estou aqui no Val de Jaboque, lá na frente tem um problema, eu vou sair daqui, mas só saio depois que aquilo for resolvido. Amém, glória a Deus. Onde está o brado de vitória? Temos que ir para a presença de Deus. Os problemas estão aí, cada um maior do que o outro. Mas a gente entra, fica 5 minutos, olhou para o celular 20 vezes em 5 minutos, não orou, já saiu. Não adianta sair. Por isso que eu digo, irmãos, quando estamos na casa de Deus, fique ligado. Quando dissermos, vamos clamar, clame a Deus. Porque lá fora, amanhã, as batalhas vêm, elas vão aparecer. Mas aqui, olha, você conquista. Aqui é o seu Val de Jaboque. Aqui é o lugar onde eu e você lutamos com Deus e dizemos, Senhor, eu só saio daqui depois que eu tiver certeza que a minha vitória já foi alcançada. Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Adianta sair correndo do Val de Jaboque, correr para casa.
e chegar lá de mãos vazias. Jacó diz, só saio, só te deixo depois que o Senhor me abençoar. Nós precisamos fazer isto. Não temos outra saída. Olha aqui o que aconteceu. O Senhor Jesus disse, olha, vocês têm o quê? Eles disseram, nós temos 5 pães e temos também 2 peixes. Está aqui no capítulo 6 de Marcos, versículo 38. Aquilo, irmãos, não era nada. Para uma multidão de 20.000 pessoas, aquilo não dava nem para o rapaz que estava ali, talvez era um lanchinho dele. Claro, um lanchinho graúdo, né, pastor? Ou quem sabe ele estava vendendo. Nós vamos ver aqui, eles recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães. Estava olhando aqui um comentário, ele diz, olha, não era problema ter 12 cestos ali no meio daquelas pessoas, no meio daqueles 5.000 homens, aquelas 20.000 pessoas ali, havia vendedores ambulantes que tinha cestas, vendia pães, vendia peixe, tinha tudo ali. No meio de 20.000 pessoas, achar cestos não era dificuldade nenhuma. Nós vemos o Senhor trabalhando dentro de uma realidade. 5 pães e 2 peixes. O que é isto para 5.000 homens? O que é isto para 20.000 pessoas? Incluindo 5.000 homens, incluindo aí, quem sabe, umas 15.000 mulheres, quem sabe, umas crianças, não é? Mas o Senhor disse, daqui, coloca nas minhas mãos. O Senhor Jesus, Ele fez uma maravilha. Ele fez uma operação de maravilhas. Ele pegou aquele pão, não sabemos como isso aconteceu. Recentemente nós falamos sobre a multiplicação do azeite, né? Ali dá para ver mais ou menos como foi que aconteceu. Mas aqui não tem muito. Porque são 5 pães e 2 peixes. Não dá para entender. Uma certa vez estávamos em Israel e nós estávamos, porque houve 2 multiplicações registradas na Bíblia. E nós estávamos no local, mas na montanha, porque diz que o Senhor subiu no monte. Uma versão diz que ele subiu para o monte e depois ele desceu no monte. Falei, ele subiu ou ele desceu? Bom, ele estava falando para os discípulos, ele estava discursando mais para cima, então ele subiu. Quando ele foi fazer a multiplicação dos pães, ele desceu, porque ele se aproximou das pessoas. Pessoas gostam de complicar as coisas, não é? Nós estivemos ali, eu me lembro que eu peguei um monte de pedras, trouxe, distribuí para os irmãos. Falei, olha, são pedras lá do local onde o Senhor Jesus multiplicou os pães e os peixes. Ele fez uma do lado mais para o lado do monte, para cima do monte, nesse lugar que conhecemos, e um ele fez mais para a beira-mar. Então há 2 lugares, 2 vezes que ele faz esta multiplicação. Não entendemos como é que ele fez. A Bíblia diz que o Senhor disse, olha, os discípulos, qual foi a ideia dos discípulos? Senhor, é uma grande multidão, já está ficando tarde, então vamos buscar uma saída humana. E qual seria? Dizer para essas pessoas, gente, o culto terminou, vão para casa, vocês precisam comer, tomar banho, aqui não tem comida, vão para casa. Essa é a saída humana. Aí o Senhor Jesus, não vão mandá-los para casa. A Bíblia diz que alguns estavam com o Senhor Jesus já há 3 dias. O pessoal esqueceu até que tinha que comer, né? Quando você está na presença de Deus, né? Às vezes você esquece, né? Quando você está na presença de Deus, você esquece, começa a jejuar, começa a ler a Bíblia, perde a fome, né? Claro, depois desconta tudo, né? O culto mesmo. Quando a pessoa está no culto, chega em casa, ó,
Por quê? Culto da fome. Diga para a pessoa do seu lado, culto da fome, meu irmão. Deu? Culto muito cheio da unção, dá uma fome, não é? E a gente vê aqui que o Senhor está pregando, Ele está ministrando, Ele está fazendo sinais, prodígios e maravilhas, mas o povo está com fome. Fome é fome, tá? E aqui o Senhor diz, dá-lhes voz de comer. Eles disseram, Senhor, como nós poderíamos ter muito dinheiro aqui e se tivéssemos, a gente não tem nem onde adquirir comida, alimento para essas pessoas. Aí o Senhor disse, o que é que vocês têm? Nós não sabemos, então procure saber. E vasculharam ali, porque naquele tempo, naquele lugar deserto, o que tinha de comida, as pessoas já tinham comido tudo. Então, o que tinha de comer, as pessoas já tinham comido tudo. Você sabe que Deus, para Ele, não há impossíveis. Ele pegou, como nós falamos no começo, uma multidão, libertou esta multidão, tirou esta multidão, uma nação, o povo hebreu, tirou do cativeiro egípcio, levou para o deserto, e o maior milagre, ou um dos maiores milagres, o Senhor sustentou este povo 40 anos com maná. Com exceção do sábado, o povo levantava pela manhã, bem cedo, e pegava uma medida que dava para comer e fazia a sua comida, porque era chamado pão que descia do céu. O alimento que descia do céu. A Bíblia chegou a dizer, usando a expressão, comida dos anjos. Maná, ele era do tamanho de uma semente de coentro, e dizem os comentários que ele tinha gosto de sabor de mel. O povo comeu por 40 anos. Em Josué capítulo 5 diz que quando o povo começou a colher espigas, que eles começaram a plantar, a assar espigas, no outro dia eles foram procurar o maná não desceu mais. 40 anos, Deus, Ele é poderoso, Ele faz maravilhas na vida daqueles que acreditam. Então, fazer aquilo que o Senhor Jesus, se Ele alimentou aquela multidão, o Senhor Jesus diz o que é alimentar aqui 5.000 homens ou 20.000 pessoas. Ele multiplicou os pães. Aqueles pães multiplicaram. E houve um grande milagre aqui. E as pessoas viram. E ele diz, olha, o milagre vai ser tão grande que haverá sobra. O Senhor, que é um bom administrador. Você vê duas administrações aqui bem claras, que Deus é organizado. Primeiro, ele diz, olha, eu vou fazer a multiplicação. Primeiro, diga às pessoas para que sentem organizadas em grupos de 100 e de 50. Deus não opera no meio da bagunça. Bagunça é coisa do diabo. Onde há bagunça, anarquia, facção, divisão, o diabo está ali. Quando o povo estava pronto, o Senhor operou o milagre. Ele deu pão para os discípulos, e à medida que eles iam distribuindo, o pão e o peixe iam se multiplicando. Todos comeram e se fartaram. Ninguém ficou com fome. Você quer mais? Não. Mais um pedaço, peixe? Não, pão. Mais um pedaço, quer mais um sanduíche? Não, eu não aguento mais. Aí o Senhor fez a segunda parte da administração. Ele diz, olha, não jogue nada fora, não é para perder nada. Recolha tudo o que sobrou. E a Bíblia diz que houve o que mesmo? Eles recolheram, versículo 43 de Marcos. Em seguida recolheram 12 cestos cheios dos pedaços de pão e de peixe. Deus, quando multiplica, quando Ele faz completo, Ele faz bem feito. E é isso que Ele vai fazer na sua vida, nesse novo tempo, neste novo ano.
para a glória do Senhor. Diga: eu creio, eu recebo em nome do Senhor Jesus. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Diga: meu irmão, minha irmã, você está preparada para ver a glória de Deus na sua vida? Você está preparado para ver a glória de Deus na sua vida? À medida que o tempo vai passando, as pessoas estão se afastando de Deus. Mas eu e você vamos nos apegando a Deus, através da sua palavra. Então, este ano, separe um tempo, separe um lugar, pegue a Bíblia e fique ali com a palavra do Senhor. E ali com Deus, comece a meditar todos os dias. Não falhe neste propósito. Coloque isso como prioridade. E o Espírito de Deus vai começar a te dar direção, orientação. Ele vai começar a te dar livramentos. Vai te mostrar onde o diabo vai estar fazendo as maracutaias dele. Ele vai te revelar, vai te mostrar. Aí ele vai começar a falar com você em sonhos. Vai te dar revelação, não para os outros. A gente está cheio de revelação para os outros, não é? Não, ele vai te dar revelação para você, dizendo: filho, filha, olha, o inimigo vai atuar nessa vida, nessa área, neste lugar. Vigie. O Eliseu, ele tinha a revelação do Senhor e Deus falava com ele: olha, os sírios vão estar armando arapuca para os soldados de Israel nesta área, ali em tal lugar. Todas isso que ele falou com o rei mandou lá o agente secreto, né, as pessoas, e averigou, lá estavam eles escondidos, preparando as arapucas para os soldados, para que não tivesse baixa. Deus quer fazer a mesma coisa. Deus quer mostrar aonde o inimigo vai atuar para trazer glória para o nome dele, por causa do livramento, da bênção, porque ele é o Deus que ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nós estamos vivendo ainda, os séculos, eles não se consumaram ainda. Deus diz: eu vou estar com vocês. Não te deixarei, não te abandonarei. Essa é a promessa do Senhor para nós. Imagine aquele povo ali. Viu o milagre, viu aquela maravilha. No Evangelho de João, o Senhor mostra 7 milagres. E no final ele diz: isso foi escrito para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. E aqueles que acreditarem, que crerem, verão esses milagres nos nossos dias, nos dias atuais. Porque é uma questão de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que se não veem. Esse é Hebreus capítulo 1, versículo 1. E no capítulo 11, versículo 6, Hebreus 11, verso 1, versículo 1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E o capítulo 11, versículo 6 diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E que ele é galardoador, recompensador dos que o buscam. Crer em Deus não é tão difícil. O difícil é crer que ele vai responder a nossa oração, que ele vai nos ouvir. E eu creio que Deus vai te ouvir, ele vai te escutar. Você vai clamar por ele, ele vai te ouvir. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Que não sabes. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diga para a pessoa do seu lado: clama o nome do Senhor, meu irmão. Esse Daniel Kolenda, que foi o sucessor de Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke foi que ganhou para Cristo
75 milhões de africanos. Eu disse que fui lá em Accra, na conferência dele. O Reinhard Bonk não estava, mas o Daniel Kolenda, ele estava. Ele disse que uma certa vez, ele estava na praia com os amigos. Os amigos, as esposas. Não sei se ele era solteiro, mas estava ali, todo mundo. Irmãos em Cristo. E ele se afastou um pouco, veio uma onda, pegou e o jogou para lá. Ele teve cãibra e começou o quê? Como diz, não é? Sabe nadar? E, claro, ele sabia nadar. Antigamente, a pessoa que não sabia nadar, né? Você sabe nadar? Aí eu sei nadar igual um machado sem cabo, né? Como os antigos falavam isso. E veio uma onda e o pega. Ele estava a uma certa distância. Ele sentiu uma cãibra muito forte. E ele não conseguia lutar. Eu acho que ele caiu ali num lugar que a água estava puxando ele lá para dentro. Tem lugares assim, a gente tem que ter cuidado na praia, né? E ele gritou, mas o pessoal não ouviu. Ele gritou a segunda vez, o pessoal não ouviu. A terceira vez ele já estava descendo, ele já ia afogando. Ele diz, eu só tenho um grito. Esse grito, se eu não gritar com toda a minha força, com toda a minha alma, eu vou morrer, porque eles não ouviam. Quando ele viu que ia afogar, que aquela era a última chance dele, ele deu um grito, socorro, help me. Mas foi um grito tão forte. Aí os colegas disseram, ele está afogando. Correram, pegaram ele, né? Pega pelo cabelo, pega pelo... Onde tem de pegar, pega. Cuidado para a pessoa não levar você ou levar a pessoa, não é? A pessoa vai salvar alguém, a pessoa, não, vou te levar comigo, não é? No desespero. Foram lá e salvaram. Olha, ele agora está substituindo o Reinhard Bonk. Ele ia morrer afogado, o diabo ia afundá-lo ali na praia. Mas por causa de um grito que ele deu, e foi o grito, ele clamou com toda a força dele. E nesta hora os colegas ouviram-no e vieram e tiraram ele dali. E ele falando para a gente, essa é a maneira que se clama a Deus. Diga para a pessoa do seu lado, como é que se clama a Deus, meu irmão? Como é que invoca o Senhor, né? Como é que invoca o Senhor? Às vezes eu digo o seguinte, olha, para de brincar com Deus, com o nome de Deus. Eu conheço pessoas que toda hora, oh meu Deus, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu acho que o anjo, eu gosto de citar isso, né? Oh meu Deus, o anjo vem correndo, ah não é nada não. Aí a pessoa, oh meu Deus, o anjo vem correndo, aí não é nada não. Aí de novo, oh meu Deus, me ajuda. Mas não é nada, um garfo que caiu no chão apenas. Aí o anjo vem, aí de novo, meu Deus, aí o anjo vem, não é nada. Aí a pessoa vai o quê? Acostumou a usar o nome de Deus. E os anjos acostumaram ao quê? Não é nada não. Eu conheci um pastor que eu ouvi isso dele. Segunda-feira, ele brincando com os filhos, vou encerrar. E tem uns túneis grandes, né? Desse tamanho. Naquela época de encher de água, quando faltava água tinha. A mulher lavando umas roupas. E ele brincando com os meninos, não tinha muita coisa para fazer. Ele entretendo os meninos, ele enfiava a cabeça no túnel e fazia brrr, tal. Os meninos, o nosso pai, a gente gosta do nosso pai. Só que numa brincadeira dessa, aí a mulher, esse meu marido, é uma criança, olha o tamanho dele, parece uma criança grande.
E ele brincava tal, só que numa dessa a mão dele escorregou e ele foi lá profundo e foi de cabeça. E ele gritava, brrr, e os meninos, nosso pai brinca com a gente, e ele morrendo, né? Bebendo água, brrr, e gritando, esperneando. Aí os meninos, nosso pai gosta de brincar. E a mulher, esse meu marido, esse é uma criança grande. E ele, eu estou morrendo, quem é que vai me tirar daqui? Isso é, ele brincou tanto que ninguém acreditava. Aí eu acho que Deus teve misericórdia, ele pegou do lado e acabou saindo. Mas ele dizia, eu estava morrendo, ele caiu, foi de cabeça. E quando você entra num túnel desse, não tem jeito de botar a mão para sair. E os meninos, nosso pai, a gente gosta do nosso pai brinca com a gente gosta dele. A mulher, esse marido, esse é uma criança grande, né? Esse não para de brincar, não é? E ele gritando e tomando água, bebeu metade da água do túnel, tal. E todo mundo pensando que ele estava brincando. Isso acontece com as pessoas que toda hora, ai meu Deus, Jesus me ajuda. Senhor, me dá uma mão. Senhor, me acode. Aí o anjo vem e não é nada. Vai chegar um momento que a pessoa vai estar no túnel bebendo água. O anjo diz, é uma brincadeira. Esse gosta de brincar. Esse crente brinca toda hora. Esse crente, isso deu. A Bíblia diz, invoca-me. Todo aquele que invocar o quê? O nome do Senhor. Diga, esse ano é o ano de invocar o nome do Senhor. Diga, esse ano é o ano de invocar o nome do Senhor. Diga, vamos invocar o nome do Senhor. Mas, pastor, eu tenho invocado o nome de Deus, mas desse jeito não vai dar. O cara estava lá afogando, né? Ele disse, só tem um grito. Se eu errar esse grito, eu morro. E o outro do túnel, dois pastores, né? Um na praia e o outro no túnel. O do túnel, acho que Deus puxou ele lá. Diz, não, ele é meu servo, está fazendo a minha obra, tá? Não vou deixar aí agora, não. Porque ia de cabeça, não é? Já tinha bebido tanta água. Mas nós vamos clamar o Senhor de toda a nossa força, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa sinceridade e verdade. E o Senhor vai ouvir a nossa voz e virá em nosso socorro. Você crê, recebe, aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Mais forte esse brado de vitória. Amém. Glória a Deus. Aleluia.